Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializando em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E hoje nós estamos no nosso 15º vídeo, dando continuidade à leitura da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. Aqui tem algumas notas de rodapé que se reportam às definições, que está no volume 6 dos tipos psicológicos. Eu vou também agregar durante a leitura para ficar uma coisa mais orgânica, porque acrescenta bastante na compreensão do texto, como eu tenho feito com os outros anteriores. Fenomenologicamente, posso dizer sobre as fantasias arquetípicas que elas coincidem amplamente com motivos mitológicos e com manifestações de todos os tipos do espírito arcaico. No entanto, é natural que elas não tomem forma completamente à parte do mundo representacional consciente do indivíduo. De certa forma, são tingidas pela experiência pessoal e pelo conteúdo mais ou menos rico do mundo mental consciente do observador. Isso se refere mais a aspectos externos e secundários, e além disso, é particularmente evidente no início do processo. Nesse estágio, as figuras arquetípicas ainda estão envoltas em material experiencial subjetivo, adornadas com traços de pessoas, animais ou eventos da infância, quando se estava mais próximo do inconsciente coletivo. Ou elas carregam a máscara dos complexos, porque são a substância interna dos complexos autônomos. Igualmente, elas estão cobertas por ideias com uma semelhança distante, porque originam-se do mesmo fundo primordial. À medida que o processo de objetivação avança, a forma real dos arquétipos torna-se cada vez mais evidente, e todas as características marcantes da natureza imitativa da psique, que já se tornam visíveis na fenomenologia e configuração dos sonhos, expressam-se agora, por assim dizer, em forma pura. O espírito arcaico pensa em imagens visuais, em ideias no sentido original da palavra. Os elementos dessas imagens vêm do mundo exterior, sendo que processos naturais são interpretados simbolicamente e são representações espontâneas do processo de vida psíquica. A imagem do mito solar, por exemplo, abrange a cosmovisão do arcaico, ou seja, sua explicação para os fenômenos naturais e também o símbolo para um processo similar e igualmente natural no interior. O ciclo diário do Sol cria na mente primitiva a impressão de que o Sol é devorado pelo monstro da noite e que no dia seguinte ele se libertou do ventre do dragão e renasceu. Esse mito é ao mesmo tempo a imagem do processo energético da regressão, do engolimento no inconsciente, do qual a consciência deve se libertar por um ato. Da mesma forma, o percurso solar é uma imagem simbólica de todo o ciclo de vida psíquico, com sua ascensão, seu auge ao meio-dia e seu declínio até a morte. O arcaico não pensa isso. Ele não tem a intenção de dar uma explicação. A ideia se forma para ele, surge espontaneamente no material psíquico e aparece como uma manifestação primordial e natural do espírito humano. O organismo contrapõe à luz um novo órgão, o olho. E o espírito contrapõe ao processo natural uma imagem simbólica, que representa o processo natural, assim como o olho representa a luz. Assim, a imagem primordial se refere, por um lado, indubitavelmente a certos processos naturais sensoriais e sempre renovados, e, portanto, sempre efetivos. E, por outro lado, também, indubitavelmente, a certas determinações internas da vida mental e da vida em geral. Aqui ele faz uma referência na nota de rodapé sobre a definição de pensamento, que está nos tipos psicológicos, que eu vou ler aqui. Parágrafo 872 até o 876. Pensamento é um conteúdo ou matéria da função do pensar, determinado pela discriminação pensante. Considero o pensamento uma das 4 funções psicológicas básicas. O pensamento é aquela função psicológica que, de acordo com suas próprias leis, faz a conexão, entre parênteses conceitual, de conteúdos de representação a ele fornecidos. É uma atividade aperceptiva
e, como tal, deve ser distinguida em atividade de pensamento ativa e passiva. O pensamento ativo é um agir da vontade. O passivo é um acontecer. O pensamento ativo é um agir da vontade, o passivo é um acontecer. No primeiro caso, subordino os conteúdos de representação a um ato voluntário de julgamento. No segundo, há uma disposição de conexões conceituais e formam-se julgamentos que, às vezes, contrapõem-se à minha intenção e não correspondem à minha orientação finalista, de modo a carecerem do sentimento de direção, ainda que posteriormente eu consiga, por um ato ativo de apercepção, chegar ao reconhecimento de sua orientabilidade. O pensamento ativo corresponderia, então, a meu conceito de pensamento dirigido, que ele se reporta aqui ao símbolo da transformação, que eu não vou falar agora. O pensamento passivo foi insuficientemente classificado como fantasiar em meu trabalho acima citado. Hoje eu chamaria de pensamento intuitivo. Então, o pensamento passivo é o pensamento intuitivo. Uma simples justaposição de representações, o que muitos psicólogos chamam de pensamento associativo, não o considero um pensamento, mas simples representar. A meu ver, só cabe falar de pensamento quando se trata de conjugar representações através de um conceito. Quando existe, pois, um ato de julgamento, quer seja ele fruto de nossa intenção, quer não. Denomino intelecto a faculdade do pensamento dirigido e intuição intelectual a faculdade do pensamento passivo ou não dirigido. E mais, denomino função racional o pensamento dirigido, o intelecto, pois ordena em conceitos os conteúdos das representações, segundo a pressuposição da norma racional de que tenho consciência. Por sua vez, o pensamento não dirigido, a intuição intelectual, é para mim função irracional, porque julga e ordena os conteúdos das representações segundo normas para mim inconscientes, e por isso não aceitáveis como racionais. Às vezes, posso aceitar posteriormente que também o ato intuitivo de julgamento corresponda à razão, mesmo que tenha emanado de um caminho que me parece irracional. Por pensamento sentimental, não entendo um pensamento intuitivo, mas um pensamento que depende do sentimento. Um pensamento, portanto, que não segue seu próprio princípio lógico, mas que está subordinado ao princípio do sentimento. No pensamento sentimental, as leis da lógica estão apenas aparentemente à disposição. Na verdade, estão abolidas em favor da intenção do sentimento. Bom, essa é a definição do pensamento, que foi do parágrafo 872 até o parágrafo 876. Então, vamos dar continuidade ao livro. Essas impressões, vivenciadas repetidamente e provocadas tanto externamente quanto internamente, foram gravadas na psique ao longo do tempo como engramas e se consolidaram em formas típicas. Elas representam a apreensão psíquica sistemática do mundo e dos processos psíquicos. São categorias a priorísticas que organizam o material experiencial e, assim, garantem a continuidade da consciência. As formas arquetípicas são campos de força estruturais da psique, agrupamentos energéticos voltados para experiências típicas. São constelações de natureza afetiva e ideacional, compostas por um núcleo a característicos e o material associado a ele. O número de arquétipos provavelmente corresponde às possibilidades de experiências fundamentais típicas do ser humano. As formas arquetípicas são, portanto, imagens universalmente válidas, independentes da consciência individual e das suas categorias racionais de tempo e espaço. Elas são coletivas, ou seja, estão potencialmente presentes e ativáveis em todos os lugares e a todo momento. Por isso, o inconsciente coletivo pode ignorar as categorias de espaço e tempo. Os arquétipos permanecem latentes como constelações até que uma experiência correspondente a um agrupamento arquetípico ocorra.
Assim, o arquétipo relevante é ativado, ou seja, sua eficácia energética entra em ação. Os arquétipos são campos magnéticos que atuam de forma atrativa sobre a consciência. Portanto, eles atraem todo o material psíquico que corresponde aproximadamente ao complexo arquetípico configurado. Essa regularidade coletiva, psíquica, energética e estrutural aparece na consciência como um complexo autônomo. Na mentalidade arcaica, as formas arquetípicas de experiência e representação se sobrepõem como imagens típicas, como representações coletivas. O arcaico constrói a partir disso o seu próprio mundo espiritual. Com o progresso da intensificação e diferenciação da consciência, as imagens arquetípicas são elaboradas e processadas em mitos complicados da antiguidade e símbolos das religiões altamente desenvolvidas. O espírito ocidental diferenciou e abstraiu completamente a apreensão dos fenômenos naturais externos da linguagem das imagens primordiais e a elevou à ciência racional. No entanto, o processo psíquico foi deixado, em parte, por conta própria. Assim, quando uma situação específica ocorre que ultrapassa as possibilidades dadas de significado consciente ou pessoal, a apreensão arquetípica da situação psicológica é ativada. Os arquétipos em si são formas vazias de representação. Somente por meio de uma experiência específica, eles são desencadeados e apenas através de uma concentração ativa da consciência nessas condições a priorísticas da imaginação, eles são preenchidos e percebidos como uma compreensão arquetípica da situação específica. Com isso, a situação não é apenas compreendida pela consciência e não apenas do ponto de vista pessoal, mas também e, acima de tudo, pela natureza inerente da psique objetiva, experimentada, iluminada e desenvolvida. Assim, certos arquétipos são configurados de acordo com uma situação específica. Por exemplo, se um homem está em uma relação psicologicamente complicada com uma mulher, se suas funções inferiores são desencadeadas e ele experimenta uma quantidade especial de projeções, na psique objetiva, o arquétipo da ânima é configurado, o que representa a experiência humana geral e não pessoal do homem em relação à mulher, e simultaneamente a participação mística com a mulher, ou seja, o efeito e a eficácia do princípio feminino da psique na psique do homem. Com isso, a situação é elevada além do particular e pessoal para uma experiência humana geral, e o homem pode ser guiado a partir da fascinação excessiva, positiva ou negativa, pelo objeto externo, para a percepção do objeto interno e, assim, começar a se relacionar com a totalidade psíquica. O objeto interno, neste caso, o complexo da ânima, não está propriamente projetado na mulher, mas sim apenas as consequências resultantes da constelação do arquétipo são projetados. A ânima aparece como uma imagem arquetípica apenas quando se consegue distinguir a causa, ou seja, a mulher aqui, do seu efeito. O efeito é uma questão subjetiva, pois representa a minha reação psíquica. Assim, é o meu inconsciente psíquico que me faz experimentar emoções e pensamentos, que interferem nas minhas intenções conscientes e que possui uma psicologia totalmente diferente da do meu eu consciente. É o outro em mim. Inicialmente a minha própria sombra, e além disso, tudo o que é absolutamente inconsciente para mim. O feminino no homem e o masculino na mulher, e não na forma como eu conscientemente imagino e vejo no outro sexo, mas sim como o psíquico sempre experimentou e apresentou. Portanto, é necessário um decisivo ato moral e um ato de integração intencional para avançar na identificação com o objeto desencadeador e das emoções aparentemente provocadas externamente para a causa psíquica. Por meio de um processo de introversão intencional e ativo, onde a consciência inicialmente adota uma atitude de espera, a fenomenologia e a psicologia dos conteúdos e processos da psique objetiva tornam-se evidentes. A psique objetiva, nesse caso, possui uma maior intensidade energética e, portanto, forma o potencial para a energia psíquica. No entanto, isso não significa que a consciência esteja completamente desligada. Pelo contrário, é necessário que ela se relacione com os eventos psíquicos. E isso por duas razões. Primeiro, as imagens arquetípicas, devido à sua grande intensidade,
possuem um poder de atração tal que podem inundar a consciência, ou seja, podem desintegrar sua coesão originalmente fraca, a menos que esta mantenha sua integridade. Segundo, o fluxo das manifestações psíquicas permaneceria uma sucessão, embora sempre imutável, às vezes positiva e às vezes negativa, mas devido à sua ambivalência e variabilidade brilhante, uma sequência sem sentido para a realidade do indivíduo, girando eternamente como em um sistema fechado, se a consciência não se relacionasse com elas. A imagem arquetípica é precisamente configurada porque funciona como uma compensação necessária para a atitude consciente. O relacionamento da consciência com o processo psíquico objetivo ocorre na forma de objetivação das imagens arquetípicas, ou seja, as imagens devem ser representadas o mais adequadamente possível através de cor e palavra. Com isso, elas são mantidas além da mera percepção e seu próprio modo de vida e impacto sobre a consciência são efetivamente evidentes. Somente com a representação objetiva das imagens, a consciência se confronta com a realidade psíquica. Esta não é, naturalmente, uma representação no sentido artístico, na qual uma seleção é feita com base em julgamentos estéticos. É necessário, sim, que o que foi percebido na fantasia seja colocado na melhor forma possível, mas deve ser psicologicamente verdadeiro, e não estético ou conceitual, ou seja, deve ser expresso da melhor maneira possível, com os meios disponíveis como se apresentam. Com isso, a objetividade da psique é mantida e exerce um efeito sobre a consciência. Aí que ele se reporta a uma nota de rodapé, que esse conteúdo está nas obras completas, no volume 16, A Prática da Psicoterapia, capítulo 4, Os Objetos da Psicoterapia, parágrafo 66 a 113. Como o efeito sempre provoca uma reação, o ego, por sua vez, torna-se um fator na sequência das imagens psíquicas, o que se expressa de várias maneiras. Em primeiro lugar, as fantasias se condensam a partir de meras percepções em determinadas formas e motivos que se diferenciam entre si. Em segundo lugar, o ego também aparece como um componente do espaço psíquico. A pessoa se torna uma figura nos eventos e, sob certas circunstâncias, tem a possibilidade de intervir neles. Essa intervenção se distingue de uma intervenção injustificada proveniente de uma posição externa e descontextualizada, na medida em que é apropriada e significativa de acordo com os processos psíquicos representados. Em outras palavras, a pessoa age da mesma forma que agiria em uma situação externa, isto é, de maneira aceitante ou rejeitante, conforme o caso. Ela acompanha o fluxo onde é indicado e intervém quando necessário. Ao se engajar ativamente na situação inconsciente, o processo psíquico é, por sua vez, provocado a uma postura diferente. O fluxo psíquico, como algo típico e geral, é tanto correspondente quanto contraditório ao ego. O inconsciente, portanto, pode ter intenções que são impossíveis de serem acompanhadas. Através da objetivação, essas intenções, proposições e insinuações tornam-se claras. Por exemplo, quando o complexo da ânima se configura, ele aparece na figura da ânima, que possui uma psicologia específica. Consequentemente, a pessoa se depara com ela da mesma forma que enfrentaria um parceiro ou adversário, ou seja, a pessoa personifica os efeitos da ânima como algo que ela mesma não é, mas que claramente deseja. Portanto, é necessário entender o outro. Caso contrário, ele se impõe à parte inconsciente. Através da interação com o complexo da ânima, o aspecto que pode ser assimilado pelo ego é integrado, e o que não pertence a isso, com o tempo, ativa um novo arquétipo. Assim, o complexo da ânima passa de uma figura a uma função, e uma nova figura do inconsciente coletivo toma seu lugar. O processo continua até que as experiências objetivas e psíquicas relacionadas ao problema consciente em questão sejam esgotadas. Através da objetivação das fantasias coletivas inconscientes, o indivíduo é capaz de compreender seu mundo interno psíquico. Ele experimenta o psíquico geral como emoção e como ideia primitiva, e vivencia de maneira imagética e simbólica tudo o que não tem espaço na vida consciente, seja porque não pode ser concretamente vivido ou porque ainda é muito incipiente para ser traduzido para a vida consciente.
As fantasias ativas têm, portanto, uma importância semelhante ao jogo imaginativo da criança. Elas servem como um tipo de preparação para um uso posterior. Ao confrontar o particular com o geral, elas representam a antecipação simbólica da autoformação. A intensidade energética das reações arquetípicas subjaz a uma grande quantidade de processos psíquicos. Um arquétipo é ativado sempre que se vivencia um destino humano universal. Dependendo da situação, ele pode ser limitante ou auxiliador, mas em qualquer caso ultrapassa, devido à sua maior intensidade, a qualquer energética do comportamento pessoal. Mesmo a primeira experiência humana, o contato da criança com pai e mãe está vinculado intensamente a imagens arquetípicas, dado que o complexo do eu da criança se forma gradualmente. Por isso, complexos de pai ou mãe podem ter um impacto tão grande e intenções conscientes podem não conseguir se opor a eles. Com o amadurecimento, novos arquétipos se configuram, enquanto os anteriores podem ser limitantes. Os arquétipos representam o fluxo da natureza psíquica, tal como é típico para a vida humana em sua estrutura fundamental. Os arquétipos contêm tanto a forma universal quanto a energia investida para o próximo passo psicológico ao indivíduo, como o ser humano universal deve dar. Ele se reporta agora ao nota de rodapé. A imagem arquetípica é o contraponto necessário ao instinto, que é uma ação orientada a um propósito, mas que também pressupõe uma compreensão adequada e significativa da situação atual. Essa apreensão da situação dada é garantida pela imagem a priori existente. Ela representa a fórmula aplicável, sem a qual a apreensão de novo estado de coisa seria impossível. Aí ele se reporta a definição de imagem do parágrafo 827, 830 do volume 6, dos tipos psicológicos. Eu vou ler aqui para a gente complementar. 827. Imagem. Quando falo deste livro de imagem, não entendo o retrato psíquico do objeto exterior, mas uma representação imediata, oriunda da linguagem poética, ou seja, a imagem da fantasia que se relaciona indiretamente com a percepção do objeto externo. Esta imagem depende mais da atividade inconsciente da fantasia e, como produto dela, aparece mais ou menos abruptamente na consciência como espécie de visão ou alucinação, mas sem o caráter patológico desta, isto é, sem fazer parte de um quadro clínico de doença. A imagem tem o caráter psicológico de uma representação da fantasia e nunca o caráter quase real da alucinação, isto é, nunca toma o lugar da realidade e sempre se distingue da realidade dos sentidos por ser uma imagem interna. Em geral, não possui nenhuma projeção no espaço, salvo em casos excepcionais, quando também pode manifestar-se exteriormente. Essa forma de manifestação deve ser denominada arcaica, se não for principalmente patológica, o que, porém, não suprime seu caráter arcaico. No grau primitivo, isto é, na mentalidade primitivo, a imagem interna se transforma facilmente em visão ou alucinação aditiva no espaço, sem ser patológica. Ainda que geralmente não caiba à imagem um valor de realidade, pode, em certas circunstâncias, ter, para a experiência psíquica, um valor tanto maior, isto é, um valor psicológico enorme, como expressão de uma realidade interna que, às vezes, suplanta a importância da realidade externa. Neste caso, o indivíduo não está orientado pela adaptação à realidade, mas pela adaptação à exigência interna. A imagem interna é uma grandeza complexa que se compõe dos mais diversos materiais e da mais diversa procedência. Não é um conglomerado, mas um produto homogêneo com sentido próprio e autônomo. A imagem é uma expressão concentrada da situação psíquica como um todo, e não simplesmente ou sobretudo dos conteúdos inconscientes. É certamente a expressão de conteúdos inconscientes, não de todos os conteúdos em geral, mas apenas dos momentaneamente constelados. Esta constelação é resultado da atividade espontânea do inconsciente, por um lado, e da situação momentânea da consciência, por outro, que sempre estimula a atividade dos materiais subliminares relevantes e níveis irrelevantes. A imagem é, portanto, expressão da situação momentânea, tanto inconsciente quanto consciente. Não se pode, pois, interpretar seu sentido só a partir da consciência ou só do inconsciente, mas apenas a partir de sua relação recíproca. Ele vai falando aqui da imagem
da qualificação da imagem, e aí eu acho que até que já está de bom tamanho, né, para a gente entender. O homem arcaico está naturalmente em relação com essas leis psíquicas. Ele é tomado pelo arquétipo correspondente ao seu estágio de vida e deve satisfazê-lo sob a forma de observâncias rigorosas. Ele é educado e orientado pelas instituições existentes para se deixar impregnar pelo significado do princípio em vigor, diríamos, para realizá-lo completamente. Os rituais que marcam a transição da infância para a vida adulta são, nesse sentido, os mais significativos. O arquétipo dos pais é contraposto pelo arquétipo da tribo, da comunidade e da responsabilidade. Os meios drásticos e cruéis pelos quais a iniciação ao novo estado é realizada demonstram de forma expressiva o poder do arquétipo a ser superado. Por meio de provas físicas e mentais, nas quais indivíduos fracos podem perecer, o jovem se torna um membro pleno da comunidade masculina, em certa medida, um cidadão da tribo, transformado parcialmente através da educação, parcialmente de forma mágica, ou seja, através da influência sobre o seu inconsciente. O processo simbólico e o significado da cerimônia residem no fato de que a criança morreu e, em seu lugar, surgiu um homem. Por isso, os iniciantes recebem novos nomes ou precisam adquirir um nome por meio de uma realização especial. Os povos originários não consideram um membro da tribo que não participou das cerimônias como uma pessoa. Tal indivíduo tem, portanto, sua existência apagada. Da mesma forma, um homem não se torna chefe ou xamã apenas pelo privilégio de sua ascendência ou talento, mas recebe a verdadeira investidura por meio de uma iniciação especial que o transforma no ser necessário para sua função social e elimina seu antigo ser como um ser humano comum. Iniciações mais sutis encontram-se em quase todas as religiões, com o mesmo significado de que o simples ser natural se tornou um ser espiritual. Em nossa cultura, tais instrumentos de desenvolvimento e transformação psíquica estão quase completamente ausentes, resultando na ausência de qualquer ajuda para as leis psíquicas, e a transição de uma fase da vida para outra ocorre apenas no plano consciente pessoal, enquanto o objetivamente psíquico permanece à parte e excluído da convivência e da interação com a personalidade consciente. Por meio da conscientização e integração das fantasias arquetípicas, a energia psíquica é liberada dos arquétipos inadequados para a fase da vida atual e direcionada para a configuração arquetípica adequada. O progresso psíquico da vida se torna possível ao encontrar o sentido da nova imagem arquetípica. O sentido das fantasias arquetípicas não pode ser encontrado apenas por interpretação, como no caso dos sonhos, pois elas representam material psíquico que a personalidade pode assimilar apenas parcialmente. São assimiláveis apenas os componentes das funções inferiores que se fundem com o inconsciente coletivo. Os conteúdos arquetípicos reais são psicologicamente objetivos, não sujeitos, e, portanto, se contrapõem à personalidade como a generalidade humana. No entanto, como representam ideias gerais, estão acessíveis a uma interpretação parcial. Sua natureza impessoal requer a consideração de material paralelo da psicologia dos arcaicos e da história cultural, com comparações pertinentes da arqueologia, mitologia, ciência das religiões, etc., para sua iluminação. Isso esclarece o significado psíquico geral das imagens. O que elas têm a dizer ao indivíduo, em particular, emerge de seu efeito e da sua configuração na situação específica. O verdadeiro sentido das fantasias arquetípicas reside na experiência que elas transmitem e representam. O indivíduo experimenta na realidade psíquica todas aquelas emoções e ideias primitivas, inatas à natureza humana, que são excluídas pelo espaço limitado de sua existência pessoal e pela consciência histórica vinculada ao tempo. Assim, ele se conecta com a humanidade e com o contexto histórico e, ao mesmo tempo, com a totalidade de sua alma, já que a psique, em sua estrutura fundamental, é sempre a mesma e forma a base da comunicação entre os seres humanos. O efeito das fantasias arquetípicas objetivadas é a aproximação da consciência pessoal à natureza psíquica, o que afeta intensamente a consciência. Essa penetração e interação mútua entre consciência e psique objetiva também possui uma expressão específica nos arquétipos da transformação,
que representa o processo de vivência na imagem e da imagem. Em seus símbolos, também são percebidos os perigos específicos do processo, pois, ao voltar a consciência para a atividade autônoma do psíquico, o ego se torna objeto do processo, o que está associado ao risco e despersonalização. A psique objetiva possui maior intensidade energética e, além disso, todos os arquétipos individuais estão contaminados entre si, de modo que o ego se confronta não apenas com um, mas com a totalidade de todos os arquétipos conscientes, podendo, assim, ser assimilado por eles. Ao abandonar as barreiras racionais e pessoais que levantou contra a psique objetiva, para abrir as portas à natureza da dispersa, o ego também fica exposto a todos os perigos da mesma. A natureza psíquica e as imagens arquetípicas são idênticas. Na natureza humana está estruturalmente contido tudo: o bom e o mal, o claro e o escuro, o forte e o fraco. Em resumo, tudo que a consciência deve distinguir e separar em oposições. Ao se submeter à psique objetiva, o ego também ativa todas as potências opostas, e assim começa a relativização da posição moral e cognitiva consciente. Portanto, o ego é ameaçado pela dissolução e pela inconsciência da psique arcaica, que é apenas coletiva e não conhece distinções individuais. Importante isso. A fascinante carga afetiva das constelações arquetípicas soma-se à dificuldade de que a própria atividade da imaginação dificilmente permite uma tradução adequada para a linguagem da consciência. Aqui ele se reporta a uma nota de rodapé sobre a experiência de uma imagem arquetípica, neste caso uma imagem de Deus, entre parênteses, e a luta pela assimilação consciente V. Jung, agosto de 1933. Tem também uma informação de que está publicado nas obras completas no volume 11, parágrafo 474 e 487, mas pela editora Vozes, que eu fui ver aqui, que o volume 11, que é ele no volume 11.3, deixa eu ver aqui, o volume 11, ele tem 6 volumes. Volume 11.1, Psicologia e Religião. Volume 11.2, Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade. 11.3, aliás, o 11.2 é a Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade. 11.3, O Símbolo da Transformação na Missa. 11.4, Resposta a Jó. 11.5, Psicologia e Religião Oriental. 11.6, Escritos Diversos. Todos eles, esses 6 volumes, dizem respeito à psicologia e religião ocidental e oriental. Aí foi se desenvolvendo nesses 6 volumes. Mas eu fui ver aqui aqui a coleção das obras completas que eu tenho é da editora Vozes. E o que é que eu vi? Eu não consegui encontrar o parágrafo que ele refere aqui, que colocou o texto, é o que ele se reporta. Porque no volume 11.3, que é o símbolo da transformação na missa, termina no parágrafo 448. E o volume 4, que é Resposta a Jó, aqui já começa no 553. Era para começar no parágrafo 449. Que aí abrangeria o parágrafo que ele coloca aqui na nota de rodapé. Então tem algum erro aqui nessa tradução aqui da editora Vozes. Então vai ficar essa questão aqui, tá? Então vamos continuar. Eu vou ler aqui o parágrafo que se refere à citação para a gente continuar. A fascinante carga afetiva das constelações arquetípicas soma-se à dificuldade de que a própria atividade da imaginação dificilmente permite uma tradução adequada para a linguagem da consciência, uma vez que não existem formas de percepção consciente para o conteúdo psíquico. Se houvesse, seu aspecto vivido já teria se abstraído em conceitos e figuras linguísticas. Então, por isso que o ego tem que fazer essa ponte.
Essas dificuldades e perigos só podem ser enfrentados pelo ego, com uma firmeza igualmente forte em manter sua integridade e os fatores de sua realidade concreta. Por meio desse extremo conflito entre a personalidade específica e a psique objetiva, são gerados aqueles símbolos arquetípicos que representam a problemática do processo, como a desintegração, por exemplo, como a absorção, e a integração como transformação. Tais e semelhantes motivos formam os indicadores para a cooperação do ego com a psique objetiva. As imagens arquetípicas de transformação são, portanto, a antecipação inconsciente da centralização da totalidade da personalidade, que surge da relação com a totalidade psíquica. As imagens da transformação indicam a redução do predomínio da psique objetiva sobre a personalidade consciente. No entanto, o equilíbrio interno entre consciência e inconsciente só é alcançado se a célula da personalidade individual não se dissolve ao longo do processo autônomo. Se isso for bem sucedido, o processo então se transforma na formação dos símbolos unificadores, que são os meios e o caminho para a centralização da personalidade. O símbolo unificador pertence à sua fenomenologia, mas não completamente à sua estrutura nem às manifestações do inconsciente. A designação símbolo unificador seria uma tautologia se não descrevesse um estado muito específico que precisa ser distinguido de outros. A expressão símbolo designa uma complexidade psíquica expressa de forma imagética, que não pode ser representada por um conceito ou por qualquer denominação consciente, pois ela contém tanto em sua forma quanto em seu significado elementos que ultrapassam a compreensão consciente. Se esse não fosse o caso, o fato simbolicamente expresso poderia ser traduzido em uma linguagem racional. Nesse caso, não se trataria de um símbolo, mas de uma alegoria, na qual conteúdos conscientes e conhecidos são intencionalmente traduzidos para uma linguagem de signos e, portanto, podem ser traduzidos de volta a qualquer momento. O símbolo, por outro lado, abrange fatos psíquicos que ainda não podem ser conscientes e que, mesmo quando se tornam conscientes posteriormente, podem não ser totalmente traduzidos para uma linguagem racional. A palavra símbolo vem do grego symbolon, que significa algo que foi reunido ou misturado. Pode ser definido psicologicamente como uma imagem abrangente de circunstâncias conscientes e inconscientes. Um verdadeiro símbolo nunca pode ser completamente interpretado, pois transcende a compreensão momentânea. Seu aspecto racional pode ser aproximado da compreensão consciente, comparando-o com os paralelos históricos, culturais correspondentes. Porém, seu aspecto irracional, ou seja, inconsciente, não é acessível ao intelecto, mas exerce um impacto muito mais profundo sobre o espírito. De fato, o significado do símbolo vivo reside principalmente em seu efeito. É uma forma viva, entre parênteses Schiller. Aparência e significado são os dois lados inseparáveis de seu ser. A forma particular transmite o sentido particular. Assim, é da natureza do símbolo que ele seja eficaz apenas em uma forma objetiva. Sonhos e fantasias arquetípicas também são verdadeiros símbolos. Eles sempre expressam complexidades psíquicas que são capazes de consciência, mas que ainda não podem ou não conseguem se expressar racionalmente. Eles se diferenciam tanto entre si quanto do símbolo unificador pela estrutura e amplitude da complexa formação, assim como pela sua relação com a consciência. O sonho pode ser definido, grosso modo, como um símbolo que representa um material complexo constelado no momento, relacionado à psicologia pessoal do indivíduo. Esse material pode ser traduzido para a linguagem consciente por meio do método de interpretação construtiva, com exceção dos sonhos arquetípicos, e deve ser assimilado psicologicamente pelo indivíduo e aplicado na vida concreta pessoal. A fantasia arquetípica é um símbolo que expressa material da psique objetiva e coletiva pertinente ao momento. Esse material só pode ser compreendido de maneira comparativa e deve ser mais configurado e experienciado do que interpretado. Os componentes coletivos das funções psíquicas inferiores estão contaminados com o material psíquico coletivo geral, e a intensificação das funções inferiores leva necessariamente à ativação do inconsciente coletivo. Vamos parar, que o vídeo já está bem longo, e a gente vai dar continuidade no próximo vídeo com os conteúdos e atividades das funções inferiores.
A gente se vê.